Essa é a mega continuação do anime do Hack do Pincel, em que o protagonista no último resumo acabou caído no meio da rua durante a noite, enquanto um monstro atacava ele. Então já deixa o like, seja inscrito e bora pro vídeo. Vemos que a mulher misteriosa do resumo passado, ela se infiltra no lugar que ela foi ver mais cedo, e o protagonista que quase estava indo de arrasta para cima é salvo pela sua paixão. Ela pergunta do pincel, e ele disse que já deu o pincel. Ela fica brava e derrota o monstro, e o protagonista fica ainda mais apaixonado. Eles voltam à loja do avô da moça. Descobrimos que aquele monstro era feito de pincel. Ela pede para Lu parar de fazer tantas perguntas, e então vemos os três tomando chá. O senhor diz que não era para ele ter dado o pincel. O protagonista reclama que eles esconderam a verdade, e após o senhor dizer que fez isso para proteger ele, que ele é uma pessoa comum, bem comum, o Lu fica bravo, e diz que não vai fugir das suas responsabilidades. O senhor faz uma magia e conta a origem do poder espiritual do pincel, e que o espírito do protagonista é o Li Bai. Ele começa a se achar, mas logo tem seu ânimo abaixado. Quando começa a acessar as memórias da poesia do pincel, um vilão aparece. O senhor enfrenta o vilão, que já sabe quem é o protagonista. A moça ataca o vilão, que devolve com outro poder. Lu tenta proteger ela, mas o senhor protege os dois. O vilão diz que vai tomar o pincel do protagonista. A moça conta que tem uma organização atrás do pincel, que só se separa do seu dono após ele não estar mais vivo. Lu se assusta. Vemos que a mulher misteriosa pegou na mão grande algo da biblioteca dos pincéis. Voltamos a ver o embate no jardim. A moça ia ajudar o avô dela, mas o protagonista ativa o hack e ajuda o senhor. Em meio a uma conversa que começa, o vilão captura o Lu, e o senhor é acertado para salvar o protagonista. Caído no chão, o senhor diz que está bem, e conta que as coisas ficarão ainda mais complicadas daqui para frente. E que começa a jornada do herói dele, para controlar o poder. E Lu diz que vai fazer isso não só por ele próprio, mas por eles que o salvaram. O discurso do protagonista surpreende a moça. Por estar inabilitado a ser o mestre do protagonista, a neta dele vai fazer esse papel. Lu fica animado. De volta à vida acadêmica, vemos o protagonista e seu interesse amoroso andando, e as pessoas olhando os dois. O figurante se assusta ao ver a cena. A moça está dando um gelo no protagonista. A moça diz que eles vão atrás dos poemas do espírito do pincel para Lu memorizar, e ele reclama. Depois tenta contar uma piada, que ela não acha engraçado. O figurante aparece, se achando, e querendo flertar com a heroína, após mostrar a falta de conhecimento do protagonista, e deixar ele desconfortável. Ela diz que Lu está buscando melhorar, e que o figurante é horrível pois usa seus conhecimentos para humilhar os outros e tentar ganhar validação. Lu se anima, e ela puxa ele pela mão. O figurante parece querer evoluir para vilão. Lu está bobo que a heroína defendeu ele, e ela manda ele não ficar distraído. Quando ele diz não entender certas partes do poema, ela diz que falta inteligência para ele, e que por isso ele não entende as metáforas. Contando que normalmente o pincel escolhe alguém parecido com o espírito, ela chama ele de estúpido novamente e diz que ele não vai poder usar todo o poder. O figurante que estava espiando, pensa que irá atrás de um pincel para conseguir poder. Vemos o figurante estudando e pensado que veio de uma família com ligações na cultura do pincel, e com raiva reclama do protagonista. Lu memorizou mais poemas, e a heroína diz que esse é o melhor caminho para ele fortalecer a conexão dele com o espírito do pincel. Quando ele pede um descanso, ela lembra ele do vilão, e ele reclama de ter encontrado o chefão logo no início. A heroína sugere uma alternativa ao protagonista. Ele deve desenvolver a qualidade de escrita, descobrindo sua origem e recursos. Lu fica com sono,
e sente-se pressionado, mas entende, fala sobre o poder da heroína, que elogia ele por entender. Com isso ele começa a se achar e falar mais sobre a origem do poder dela. Vemos que ele foi ao professor dele obter as informações. Ela sorri para ele, e ele fica ainda mais apaixonado. Nisso leva uma livrada na testa, e ela manda ele voltar a estudar. Nesse momento eles conversam sobre o fato de terem escondido o pincel do protagonista no passado, que o pincel deve ter passado por várias dinastias, e ele levanta a hipótese de que isso pode se relacionar com a busca pela imortalidade. Ela diz que eles são sábios, e não seria surpresa eles conseguirem um corpo semi-imortal, mas que o protagonista não tem chance disso. Ele se revolta, diz para não ser ofendido. Ela diz que ele nem consegue entender as obras. Ele diz que não tem esse talento para essas coisas, mas que eles não trazem benefícios, que buscam o poder por egoísmo. Ela diz que assim contribuição para a sociedade, mas ele fala que os pincéis foram criados escondidos, e que ele criou e expandiu uma organização das sombras. Ela tenta dizer que os pincéis são cultura, e ele diz que são uma coleção secreta. Ele diz que o pincel de Lotus teve que se libertar deles, e nesse momento seu poder desperta na forma de um servo. A heroína fica feliz, e manda ele memorizar outro poema e sai andando. O figurante vilão aparece armando alguma coisa. À noite, a heroína pede o número do apartamento do protagonista. As pessoas em volta deles tiram uma conclusão sobre isso. O que você acha que eles pensaram? O protagonista fica sem graça e leva ela para Lanhouse. Nisso o atendente fica zoando o protagonista, e ela pede um chá. O Lu decide ensinar os valores comuns para ela, e ela conta que ela treina desde que nasceu. Ele decide jogar um jogo com ela. Quem sabe que jogo é esse? Ela aprende e derrota ele rápido. Ela diz que ele precisa aprender a controlar o poder dele, que é muito forte. Lu se anima e volta a estudar. Quando dorme tem uma visão, acorda e encontra ela dormindo ao lado dele. Ele vai conversar com o atendente, que sugere ao protagonista passear com ela em vários lugares. O protagonista pensa que tem que ficar forte para que ela não se ponha em perigo, liga para o professor, pede o pincel emprestado, e o figurante vilão já pegou o pincel antes. Lu manda mensagem para o vilão figurante, e vai atrás dele. Cai no chão e encontra o tio do figurante no chão. Ele aponta para a loja que tem uma luz dentro. Vemos a mulher misteriosa dando poder para o figurante vilão. Ele incorporou o pincel. O protagonista pensa em salvar ele desse processo que parece doloroso. Resolve gritar do lado de fora. A mulher misteriosa chuta a porta e vai ao encontro do protagonista. Ela manda ele ir para casa. Ele ativa o poder e assusta ela, que diz que foi o figurante vilão que procurou ela, e tenta se justificar. Mas o protagonista diz que ela tá usando ele para refinar o pincel. Diz o nome da família do vilão que derrotou o senhor, e ela pede perdão. Diz que está à disposição. Ele sorri. No continuar da mentira dele, ela percebe que tem algo errado, começa a rir e ataca o protagonista, que novamente é capturado. Ela diz que vai pegar o pincel dele. Esse foi o resumo do terceiro e quarto episódio do anime. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever. Até o próximo vídeo.